Bom dia, alunos do sexto ano A do dia 17 de novembro de 2020, pelo Colégio Evangélico Campo Grandense, aula de ensino religioso. Alunos presentes: Natan Gonçalves, Bianca, Ana Paula, Luiz Gabriel, Mariana, Matheus, Nicolas, Wagner, Bia, Natan Gonçalves. Só o que está com o nome de... E o Pedro, que é o amendoim. Aonde você estiver, curva a sua cabeça. Vamos agradecer a Deus por esse dia através da nossa oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado pelos alunos do sexto ano A, por estarmos aqui finalizando esse ano, agora no mês de novembro. Quantas coisas aconteceram, o Senhor poupou a nossa vida, guardou a nossa família, nos deu a graça de te servir e viver os teus sonhos para nossas vidas, ainda nessa terra. Nos deu uma semana maravilhosa, abençoada, nos livra de todo mal, que o teu nome se estabeleça no nosso coração, os teus valores e princípios na nossa mente, que o Senhor nos direcione cada passo da nossa vida, para vivermos os nossos sonhos e o melhor do Senhor para as nossas vidas. Obrigado pela dedicação desses alunos, semanalmente aqui na aula online, para que eles possam crescer e se desenvolver. Obrigado por essa escola que oportuniza eles a ter o ensino religioso e aplicar esses valores para que eles tenham uma vida cheia de alegria e felicidade e que o Senhor os livra de todo o mal que há nesse mundo. Em nome de Jesus. Amém. Legal. Chegou o Vinícius e a Duda agora. O nosso versículo dessa semana está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28. Temos aqui umas crianças na imagem do colégio. Pode ser que seja uma de vocês aí. Quem aqui estuda na escola desde bebê ou desde criança ou há muito tempo? Lá em Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mais uma vez, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aqui a Bíblia está nos ensinando que na nossa vida a gente vai estar sobrecarregado, né? Muitas vezes. O Nicolas aqui acabou de falar. Eu estou desde os 3 anos, então faz tempo, hein, Nicolas, que você estuda aí no colégio. Muita gente entrou quando era bebê ainda, no colégio evangélico. É muito bom que a gente fica bastante tempo em uma escola. Voltando ao nosso assunto, o versículo de hoje fala que diante da nossa oração, quando a gente apresenta os nossos pensamentos a Deus, as nossas tristezas, Ele pega essa carga que está dentro de nós e tira. Por isso, então, que os psicólogos descobriram que, através do atendimento psicológico, a pessoa vai lá e conversa com os psicólogos, apresenta suas dores, seus medos, suas angústias, e eles vão se curando através da fala. Deus já sabia disso desde a fundação do mundo. Que quando a gente fala, a gente tira de nós a ansiedade, o medo, a angústia, a tristeza. E aí a gente consegue ser uma pessoa bem resolvida, porque a gente não precisa carregar esses pesos que estão dentro de nós. Professor, mas na minha idade, no 6º ano, será que eu sou sobrecarregado com alguma coisa? Né? Será que vocês estão sobrecarregados? Como que a gente se sobrecarrega na idade de vocês? Briga entre os pais, né? Divórcio, briga entre os irmãos. Quando vem um parente morar na nossa casa e aí começa as desavenças. O seu pai está estressado no trabalho, chega e desconta, ou tem um pai viciado em alguma coisa, né? Em drogas, em alcoolismo, ou seu pai ou sua mãe é muito ignorante, uma pessoa que grita, que perde a paciência fácil. Então, isso vão sobrecarregando, né? Se você não é uma pessoa que aceita o próprio corpo, né? Acha que é feio, acha que não é tão inteligente, que não consegue aprender nada, e aí você começa a ser pressionado a ter
um corpo ideal, uma mente ideal, tem poucos seguidores nas redes sociais, acha que você não é uma pessoa querida e que não consegue desenvolver conteúdos que atraiam as pessoas. Então, se você está cansado e sobrecarregado, significa que você está fora de um padrão que estão te impondo. Quem está te impondo um padrão? O mundo. O mundo vai te impor um padrão de beleza, um padrão de intelectualidade, um padrão de roupas, de calçados, de cor de pele, de um padrão de dentes, né? Que você tem que ter os dentes no padrão deles, um padrão de português, né? Falar corretamente e tal, corte de cabelo. O mundo vai definindo as coisas que para eles são importantes, e se a gente não se adequar ao que eles estão impondo, se a pessoa é bem resolvida, nada interfere, mas se a gente se deixa absorver, a gente sobrecarrega, fica triste, e aí gera medo, angústia, tristeza, falta de paz, falta de amor, e Deus não quer isso para nós. Então, esse versículo de hoje tem tudo a ver com a realidade da nossa vida. O professor está ensinando, vamos abrir aqui a nossa tela, sobre o fruto do Espírito. Lembra, na semana passada, vocês receberam uma tarefa para vocês codificarem o fruto do Espírito, e eu mandei esse aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 e 23. Professor, o senhor está me dizendo então que quando eu tenho Deus no meu coração, eu tenho uma religião, creio na Bíblia e faço tudo para entender os valores do reino, Deus ele entra dentro do meu coração e como uma planta ele vai nascendo dentro de mim o desejo de ser amoroso, para que eu tenha gozo, né, que é aquela alegria que transborda de prazer, paz, longanimidade, um ânimo muito longo, né? Aqui tem a longanimidade significa um ânimo longo, significa que você fica animado por longo tempo. Isso é muito bom. Benignidade, você é uma pessoa do bem que trata tudo com as coisas do bem. Com a bondade, com a fé, com a mansidão e a temperança que tem a ver com o domínio próprio. Então, professor, a partir do momento que eu creio em Deus e o Espírito Santo entra na minha vida através da religião, o fruto do Espírito habita em mim e eu começo a ser uma árvore que vai exalar coisas boas. E isso vai ser perceptível, né? Sua família vai perceber, seus amigos, seus professores, seus vizinhos, todos vão perceber que você tem mais paciência do que o normal, você é uma pessoa educada, você é uma pessoa gentil, você é uma pessoa que não é arrogante, tem humildade, você não é uma pessoa grosseira e nem age com grosseria, não é uma pessoa mal-humorada, é uma pessoa decente, né, que tem um palavreado bonito, não é uma pessoa que xinga, que maltrata os animais, que desobedece e grita com seus pais. Então, você começa a ter qualidade de pessoas que têm Deus no coração. É como se Deus entrasse em nós e baixasse um aplicativo do Espírito Santo. E aí você vai ter noção exatamente de que você é parecido com Deus, na imagem e na semelhança do comportamento, dos propósitos e objetivos. Então, a Bíblia não quer que a gente só tenha a imagem de Deus, mas a gente tenha a semelhança de Deus. E a semelhança de Deus tem a ver com a capacidade da criatividade que nós temos, né? Quando você vê um animal bem colorido, você vê a capacidade de Deus de criar, de fazer o mar, tudo que existe, as plantas. Então, Deus é um ser muito criativo e Ele quer também que nós sejamos criativos. Deixa eu ver aqui quem que respondeu aqui no chat. Entendi tudo, Mateus. Isso aí, Mateus, vai entendendo.
Voltando à nossa aula. Deixa eu ver aqui. Então, professor, dentro do meu coração eu posso baixar esse aplicativo de Deus com as virtudes do Espírito Santo, né, e aplicando elas para a minha vida. Então, a religião ela foi criada para que Deus tivesse um livro em que ele pudesse instruir nós diariamente. A árvore que dá bons frutos vira lenha na fogueira. Assim, a árvore que não dá bons frutos vira lenha na fogueira. É verdade, quando você vai numa fazenda ou num sítio, numa chácara, você vê que sempre em volta da chácara tem um monte de árvores frutíferas. E elas ficam ali pertinho e ninguém... Você quer ver alguém ficar bravo é quando você destrói uma árvore frutífera, né? Mesmo ela sendo pequena e demorar 10 anos para dar fruto, quando a pessoa... Se tiver num local e você quebrar uma árvore frutífera, as pessoas vão ficar muito bravas com você. Tanto que quando elas são pequenas, eles cercam elas, né? Você vai ver que em muitos lugares eles colocam madeiras em volta para proteger aquela árvore, porque ela vai dar frutos, né? Imagina um pé de maçã destruído, um pé de morango, que delícia, de uva, um pé de pinha, de ata, de mangas gostosas, manga rosa, como tinha lá na minha. Então é maravilhoso, um pé de figo, fazer um doce de figo. Então a árvore frutífera está certinho. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Vamos ver aqui no dicionário o que significa varonilidade. Significado. Diz-se de quem ou do que é vigoroso ou viril, másculo, forte, que é empenhado, que é audacioso, que é heróico. Audacioso, empenhado, uma pessoa que é forte. Varonilidade tem a ver com a força, com o empenho, a pessoa ser audaciosa, uma pessoa heróica, né? Que salva vidas. Então, o que Deus quer que nós sejamos durante nossa vida aqui na Terra, que a gente tenha pleno conhecimento do Filho dele. Por isso que vocês vão ouvir durante a vida inteira de vocês, qualquer igreja, que Jesus é a porta, que ele é o inspirador das nossas vidas, que ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Salvador no simples fato de sermos parecidos com ele. Se você se torna parecido com Jesus, naturalmente você já é uma pessoa salva. Salva do pecado, do medo, da angústia, das drogas, das bebidas, das prisões, das lutas, das inimizades, das tristezas. Se você é uma pessoa parecida com Jesus, imagina quão legal você será e quão bondoso você será, amoroso, obediente aos seus pais, estudioso. Então, é isso que a religião cria em nós através da Bíblia. Quanto aos servos que sejam em tudo obedientes ao Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, né? Você quer ver uma coisa triste, é um filho respondão, né? A mãe fala uma coisa, ele responde como se fosse um lixo, né? A pessoa que não furta, né? Todas as prisões aí estão cheias de ladrões. Pelo contrário, deem prova de toda a fidelidade, a fim de ornarem todas as coisas a doutrina do nosso Deus, do nosso Salvador. Então, quando a gente se torna fiel, a gente decora a nossa vida com alegria e Deus tem satisfação em nós. No âmbito dos relacionamentos, a fidelidade é muito facilmente aplicada, podendo ser abordada em pelo menos 2 aspectos. Professor, então, se eu tenho Deus no meu coração, eu tenho o Espírito Santo que entra dentro de mim e gera em mim frutos que me tornam uma pessoa muito mais legal, muito mais feliz e me distancia de tudo que não presta nesse mundo,
Em relação a Deus, eu crio uma fidelidade a Ele porque eu começo a obedecer os mandamentos, os valores do que Ele me ensina na Bíblia para eu ser perdoador, bondoso, que eu tenha domínio próprio, que eu tenha mansidão, que eu ame ao meu próximo como a mim mesmo, que eu perdoe 70 vezes 7, que eu me arrependa dos meus pecados, que eu adore e glorifique a Deus nas minhas atitudes, que eu seja uma pessoa de caráter, uma pessoa que seja amiga, bondosa e que eu seja humilde nos meus relacionamentos com os meus semelhantes. Claro que também não podemos deixar de destacar a fidelidade de Deus com os homens. Então, a nossa fidelidade está muito relacionada com a fidelidade de Deus também para conosco, né? Então, Deus é um Deus que vai sempre cumprir as promessas dele, porque ele já deixou as promessas. Quando eu tinha a idade de você, eu falei, mas como que Deus vai cumprir uma promessa na minha vida? Que promessa é essa? Ué, a primeira promessa que Deus fez, ele falou, honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra. Ele já deixou a promessa pronta. Ele não vai prometer, vai chegar, olha, Gustavo, semana que vem você vai passar de ano, tirar nota 10 na prova. Não vai falar assim. Ele já deixou determinado através da própria palavra dele. Por isso que é a palavra de Deus. A Bíblia é chamada de palavra de Deus, porque ela é a própria palavra de Deus. Então a Bíblia diz que se você honrar o teu pai e a tua mãe, ou seja, que você obedeça, que você o ame, o beije, o abrace, que eles não tenham desgosto com você, que você não seja um respondão, que seja uma criança dedicada a eles, que eles possam te elogiar e você elogiá-los também, que possa ter harmonia no teu lar. Se isso acontecer, Deus falou que seus dias serão prolongados na terra. Significa que você vai viver muito mais tempo de qualquer outro amigo seu desobediente. Isso é uma promessa de Deus. Ele fala, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Captou? Fiel é aquele que guarda a fidelidade, é aquele que é leal. Trata-se de uma pessoa de confiança. Então, durante a vida de vocês vão perceber que quanto mais de confiança vocês forem, mais benefícios vocês têm, né? Tem gente que a diretora tem tanta confiança nele que ela deixa a chave da sala para ele abrir quando tem uma reunião até mais tarde. Ela falou, olha, eu vou deixar o fulano com o som, não é? Não sempre tem uma pessoa responsável por alguma coisa, vai ficar responsável pelo som, pelo o data show. Quando você pede algo emprestado, a pessoa, não, pode emprestar para ele que esse cara aí essa moça é de confiança. Pode ficar tranquilo que colocou na mão dele, não vai estragar, ele vai ter responsabilidade, porque ele é fiel, ele fala e cumpre, né? Ele não é uma pessoa que mente, que engana. Ele faz um compromisso e ele cumpre. Por isso que existe a aliança, né? Quando você casa, você usa aliança. E essa aliança fica no teu dedo. E tem homens que falam, não vou usar aliança. Se um homem falar isso para uma mulher, naturalmente a mulher já vai ficar decepcionada com ele, porque é o símbolo do compromisso, é aquela aliança. Quem vê aquela aliança no dedo da pessoa, vai perceber que ela é uma pessoa comprometida, que ela tem uma fidelidade com alguém ali, que ela fez um compromisso diante dos papéis, das autoridades e de Deus, de que ela manteria a fidelidade, que ela não namoraria outra pessoa, não beijaria outra pessoa, que ela não seduziria outra pessoa, que ela não ia dormir com outra pessoa. Significa que ela é uma pessoa fiel. E isso vai gerar para ela grandes alegrias. Você quer ver uma pessoa destruída, né, quando há traição no casamento, né? Muitos pais de alunos, né, que são separados por falta de por traição, né, e por falta de fidelidade. Então é muito triste quando acontece isso, porque a briga aí um fica com o carro, o outro fica com a casa. Normalmente o cara sai sem nada, a mulher fica com tudo, né? E briga, aí tem que decidir quem que vai ficar com os filhos, qual dia que vai visitar. Aí o filho fica na casa do pai uma semana, na casa da mãe outra semana.
as famílias, né, o sogro e a sogra começam a criticar, brigas, e aí a vida da pessoa vira um inferno. Porque o inferno, ele também existe aqui na Terra, né? Vocês já ouviram essa palavra, pessoa? A minha vida tá um inferno. Significa que ela trouxe o inferno para dentro da vida dela, porque começou a dar tanta coisa errada, mas por falta de não seguir os valores, os princípios e os propósitos de Deus, que ele só quer alegria para nós e felicidade. Tito, capítulo 2, versículo 9 e 10. Olha lá. Paulo aconselha como deveria ser o comportamento do servo em relação ao seu senhor. Demonstrar obediência, submissão e fidelidade, mostrando que é digno de confiança. Então, Deus é o nosso Senhor, mas Ele não é um Senhor maldoso que quer a nossa escravidão, que quer só o nosso trabalho. Ele é o nosso amigo também, a Bíblia fala. E Ele nos serve mais do que nós servimos Ele. Vocês sabiam que Deus nos serve muito mais do que nós servimos Ele? Porque Ele nos dá tudo, Ele nos dá a capacidade de fazer escolhas, Ele nos acolhe em qualquer momento. Ele nunca vai estar de costas para você. Ele vai te perdoar mesmo nos erros mais dramáticos e perversos que existem nessa terra. E ele quer te antecipar para que você não cometa um erro e te gere as consequências. Porque mesmo diante de um perdão, tem a consequência, né? Você vai viver com aquilo. Por exemplo, se você roubou um amigo seu, aí ele fala, não, coleguinha, você me roubou, mas eu te perdoo. Mas a mãe dele já vai falar assim, olha, eu não quero você mais andando com esse guri aí. Fique com essa guria. Então, o teu amigo te perdoou, tá tudo ok, mas você nunca mais vai na casa dele. É uma consequência. A mãe dele pode falar isso. O propósito era para tornar atraente a doutrina de Deus, ou seja, o servo deveria viver os padrões da palavra de Deus, ser fiel ao evangelho de Cristo e ser fiel a Deus e às suas vontades. Então, quando a gente usa a palavra propósito, é o que Deus quer de nós antes mesmo de acontecer. Então, Deus tem um propósito, um plano, ele já planejou. Eu vou fazer desse ser humano um ser humano super legal, super obediente, vitorioso, que não se envolva com mulheres, com drogas, com sexualidade, que ele não vá em baladas que destruam a vida dele, anda em carros de alta velocidade, tem uma mente pervertida, né, que entra em sites pornográficos ou se deteriora ou que desobedece os seus pais, que é uma pessoa arrogante, crítica, bruta, uma pessoa ignorante, né, com falta de humor. Então, são coisas que deixam as pessoas tristes. Professor, então, o que seria a mansidão? No momento, então, que eu estou na minha escola, do colégio evangélico, estou recebendo uma informação religiosa para a minha vida, de crer em Deus, que Ele é filho de Deus, para que eu possa viver os planos deles para a minha vida, confiando na Bíblia e que ela é a palavra de Deus, eu aceito Jesus no meu coração, Ele entra na minha mente e começo a ser parecido com Ele nas minhas atitudes. Isso me gera uma alegria, uma felicidade. Eu não tenho quase prejuízo na minha vida, porque eu vou sempre fazer as coisas pensando em fazer algo correto. Claro que durante a vida você vai errar, mas você vai errar já não querendo errar. Isso a Bíblia fala que a gente não deve ter prazer no pecado, né? Imagina uma pessoa que gosta da maldade, já viu? Não tem pessoas que falam, gente, ela faz uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 20 vezes. E sente prazer naquilo, em machucar alguém, em ferir alguém, em falar mal de alguém. Então, são pessoas que têm prazer no pecado e a Bíblia não quer. Então, quando você tem diante de você a mansidão, a Bíblia fala que bem-aventurados. A palavra bem-aventurados significa feliz. Pode olhar lá no dicionário depois. Feliz a pessoa que é mansa, porque herdarão a terra. Herdar a terra significa receber os benefícios da terra. Então, a Bíblia fala que se você é manso, se você é uma pessoa tranquila, que diante das adversidades, das pressões, você se mantém calmo, trata as pessoas com carinho, com empatia,
ela fala que você vai herdar a terra. Significa que você vai herdar as coisas boas que há na terra. Qual a pergunta que o professor preparou para vocês aqui? Vocês podem falar no chat ou em áudio aí. Qual a maior pressão que você já sofreu para fazer algo errado e não fez? Qual a maior pressão que você já sofreu para fazer algo errado e não fez? Então, durante a nossa vida, nós somos pressionados, né? Pela televisão, pelos amigos, pela nossa própria maldade, a nossa carnalidade, né? Nosso desejo pecaminoso. Foi uma coisa assim que você falou, professor, mas foi por pouco que eu não cometi esse erro. E aí eu desisti. Alguém quer comentar? Pode escrever reservadamente aqui que eu não vou ler o seu nome. Ou se quiser falar também, que às vezes é uma coisa que não vai te... Ninguém vai te interpretar mal, né? Ó, pegar um celular, né? O que seria pegar um celular? Né? E às vezes é isso, né? Você está num local que você vê um celular, ou na escola, ou num supermercado, você vê lá o celular fácil, né? Que estava largado. E você fala, cara, esse celular aqui é top, hein? Já pensou se é meu? E aí você fala, não, isso aqui não é... Aí vem aquela musiquinha, né? Achado não é roubado, quem perdeu é relaxado. Tá errado essa música? Totalmente, né? Se você acha alguma coisa, você você deve devolver. Então, você vai entregar onde? Se não tem ninguém no local, você vai deixar no local mais próximo, né? Ou levar nos correios, por exemplo. Uma época eu perdi a minha carteira com todos os documentos, todos os meus cartões de crédito. Aí eu fui nos correios e estava lá. Alguém teve o trabalho de deixar lá nos correios. E aí o cara pega um caderno gigante, ele foi abrindo o caderno assim, tinha mais ou menos uns 200 nomes de pessoas que tinham perdido coisa. Então, se um dia você perder alguma coisa, o seu pai perder alguma coisa, fala para ele, pai, vai lá nos correios, que lá tem os achados e perdidos. E tem mais de 200 nomes lá de coisas que eles encontram e devolvem. Já 2 vezes isso aconteceu comigo, já 2 vezes eu perdi a minha carteira. Um dia eu estava no cinema e eu coloquei a carteira entre as 2 pernas, assim, e assisti o filme e tal. Quando eu levantei, a carteira caiu no chão e eu não vi. Também fui lá nos correios e estava lá. Então alguém devolveu. Ou às vezes você volta no mesmo lugar, né? Você faz aquela retrospectiva, você fala, aonde eu deixei, aonde eu deixei. Ah, eu acho que foi no cinema. Você volta lá e fala, não, tinha uma pessoa aqui que passou lá, pegou e devolveu aqui. Então, não tem maior alegria no mundo de quando você perde algo e acha, né? Então, a nossa alegria também seja para devolver. Então, a Ana também falou que mentir para o pai, né? Você fala, será que eu vou mentir? Às vezes você tem uma vontade gigante, né? Quem que nunca teve vontade de mentir? Todos nós. Mas quando a gente fala, não vou fazer, e aí você tem o benefício de teu pai não descobrir, de teu pai descobrir e você sofrer toda aquela consequência, né? Você perde a moral com seu pai, às vezes é castigado, às vezes é um negócio muito sério. Então, o ensino religioso vai trazer para vocês os valores de Deus, os princípios de Deus. Amém? Que todos tenham uma semana super legal, abençoada, fim de ano chegando, Natal já está aí batendo na porta, ó. Semana que vem, dá dia 25, aí falta um mês para o Natal. Já está tendo árvore de Natal, panetone, uva passa, já está tendo tudo isso. Então, que vocês possam, a cada dia, fazer as coisas corretas, tendo dentro do coração de vocês o fruto do Espírito Santo, para que vocês só recebam benefícios dessa vida. Amém? Então, tchau, Mateus. Tchau, Ana Clara, Bianca, Mariana, Nicolas, Pedro Lima, Rebeca, Vinícius, Bia, Duda e Natan Gonçalves. Foi muito bom estar com vocês aqui nessa manhã. Até a próxima aula e tchau para todos.